Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura atômica. Toda matéria, como a gente já viu anteriormente, ela é formada por pequenas partículas, que são denominadas como átomos. E os átomos, eles têm partículas que se dividem. Então no átomo nós temos o núcleo do átomo e a eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e é representado pela letra P, com mais em cima, devido à carga elétrica positiva. E os nêutrons, como o nome já diz, nêutron não tem carga elétrica. Já na eletrosfera, nós temos os elétrons, que ficam orbitando em volta do núcleo. E a carga elétrica do elétrons é negativa e é representado pela letra E com um tracinho em cima, devido à carga elétrica dele. Então, como representamos essas partículas? Então, nós temos o seguinte. Nós temos o elemento químico aqui. Em cima, nós temos a massa atômica desse elemento. E embaixo, nós temos o número atômico. Então, a letra A, esse E aqui é uma letra qualquer que eu coloquei. Aqui nós temos o elemento químico. Em cima, a massa atômica. Z, o número atômico. Tá aqui, ó. Então, A, o número de massa atômica, Z, o número atômico. E para a gente calcular a massa de um elemento químico qualquer, nós utilizamos a seguinte fórmula. A massa, que é representada pela letra A, é igual ao prótons mais nêutrons. Mas por que dessa fórmula? Que a massa é o prótons mais nêutron e não entre os elétrons. Olha aqui, nós temos uma representação de um átomo qualquer e dentro nós temos o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, que são essas representações aqui. E na eletrosfera, aqui ó, nós temos os elétrons. Vamos pensar um pouquinho, só para fins didáticos, vamos imaginar um campo de futebol. Toda a parte do campo de futebol, vamos imaginar que são os prótons e os nêutrons. E a única parte que é os elétrons é o meio de campo. Então, de acordo com a quantidade tão grande de prótons e nêutrons, a gente pode dizer que os elétrons é quase nada. Então, a gente associa ele como zero. Então, por isso que a massa de um átomo qualquer é o prótons mais o nêutrons. Então, a massa de qualquer átomo, ela está associada ao núcleo dela. E no núcleo, o que tem? No núcleo temos prótons e nêutrons. Então, vamos para um exemplo aqui. Então, aqui, como eu tinha dito para vocês, é um elemento químico, né? O Na, que ele representa o sódio na tabela periódica. 23 é um número representado pela letra A, que é o número atômico. 11 é o número... número A é a massa atômica e 11 é o número atômico, né? Cuidado para não confundir. Então, A é a massa atômica, não faz igual eu, que eu acabei de confundir. Então, porque são bem parecidos. Então, 23, que está em cima, é a massa atômica. Embaixo, o número atômico. Então, vamos aqui. Então, o que nós já temos definido? O A, que é a massa atômica, que está de cima. O Z, que é o número atômico, que está embaixo, 11. Então, nós temos. E os prótons, e os elétrons, e os números, o número atômico. Esse aqui eu já coloquei. O número atômico a gente já colocou, né? Então, beleza, vamos lá. Os prótons, como que eu vou calcular os prótons? O número atômico, ele é igual, o número atômico, ele é igual ao número de prótons. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, sempre o número atômico é o mesmo que o número de prótons. Mas se um elemento é neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Por quê? Porque uma carga positiva anula uma negativa. Vamos pensar aqui um átomo. Deixa eu fazer um desenho aqui de um átomo. Vamos imaginar que ele tem 3... Isso é só fim didático. Vamos imaginar que ele tem 3 prótons e ele vai ter que, para ele ser neutro, ele vai ter que ter 3 elétrons, porque ó, os prótons têm carga elétrica positiva. Então, esse elimina com esse.
esse elimina com esse elimina com esse. Então, o que aconteceu? Ele ficou neutro. Então, por isso que, quando eu falo que um átomo ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos fazer, então, olha aqui. Se o número atômico é 11, beleza. O prótons também é 11. E o elétrons é igual a 11 também, porque ele é um elemento neutro. Agora, se eu quero calcular o número de nêutrons, aí é que tá. E o número de nêutrons? Se a massa atômica é prótons mais nêutrons, então para eu descobrir os nêutrons, basta eu pegar o quê? A massa e diminuir com os prótons. Ou seja, basta eu pegar o número de cima menos o número de baixo. Então vai ser 23 menos 11, que é igual a 12. Tem a fórmula para a gente calcular, basta a gente mexer aqui. Ó. Nêutrons é igual a massa atômica menos os prótons. Jogando na fórmula aqui, ó, qual que é a minha massa atômica? 23. Qual que é o número de prótons? 11 menos 11. Então, N, que é os nêutrons, é igual a 12. Certo? Vamos lá, então, para mais um exemplo. Vamos imaginar aqui um elemento qualquer, um C em cima 12 e aqui embaixo 6. Sabemos que o número de cima é a massa atômica, o número de baixo é o número atômico. Então, ó, a massa que é representada pela letra A é 12, o número atômico 6. Nós sabemos que o número de prótons é igual, ó, Z é igual a P+. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. E o número de prótons, se o elemento for neutro, é igual ao número de elétrons. Então, aqui nós temos o E-. Os prótons é igual a quanto? 6, que é o mesmo número atômico. Elétrons também 6. E o número de nêutrons? Basta eu pegar o de cima menos o de baixo. Ou seja, jogar na fórmula. Nêutrons é igual a massa atômica menos o número atômico, ou o número de prótons. Então, nêutrons é igual a 12 menos 6. Então, nêutrons é igual a 6. Calculamos todos os elementos de um átomo. A massa atômica, o número atômico, os prótons, os elétrons e os nêutrons.